Oi, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um episódio do Bate-Pop AE. A gente está aqui na Conferência Regional de Ciência, Tecnologia e Inovação, na UTF-PR, aqui em Curitiba. Então, a gente está aqui com o professor Odir, professor doutor na Universidade Federal de Pelotas e presidente da FAPERGS e da CONFAP. E, professor, como tem sido o evento? Você está achando produtivo? Olha, o evento está sendo extremamente produtivo. Ontem nós tivemos palestras, painéis, onde pudemos discutir vários aspectos relacionados à ciência e tecnologia no nosso país, situação atual, a série histórica de investimentos na área de ciência e tecnologia, políticas de ciência e tecnologia. E hoje nós estamos trabalhando em grupos de trabalho, e eu tive a oportunidade de participar de um deles hoje, no grupo de trabalho 3, que discutiu programas e projetos estratégicos para o país. Está sendo extremamente produtivo, né? Eu acho que é um momento de reflexão, de análise, de troca de ideias, de experiências. Certo. Eu acho que o resultado será muito bom. Que bacana. Eu vou começar perguntando qual que é o papel da CONFAP. A CONFAP o CONFAP é o Conselho Nacional das Fundações Estaduais de Amparo à Pesquisa. É uma entidade que reúne as 27 FAPs que nós temos no país, como nós chamamos, as Fundações Estaduais de Amparo à Pesquisa. Aqui no Paraná tem a Fundação Araucária, que é uma das integrantes do CONFAP. E no papel de presidente do CONFAP, cabe a mim articular, então, as ações conjuntas entre as fundações estaduais de amparo à pesquisa. Nós temos, por meio do CONFAP, um diálogo com as agências federais, com o CNPq, com a CAPES, com a FINEP, com o próprio Ministério de Ciência e Tecnologia. E nós temos também, por meio do CONFAP, parcerias internacionais com agências internacionais de diferentes países, por meio das quais nós promovemos, então, a internacionalização da ciência brasileira, nós promovemos o financiamento conjunto de projetos de pesquisa, tanto por agências desses países com quem o Brasil coopera, quanto o financiamento dos pesquisadores brasileiros por meio das FAPs dos seus estados. Certo, e que bacana. E qual caminho você acha que as FAPs estão indo? Você acha que se busca mais uma interiorização da ciência, da pesquisa, ou políticas de afirmação? As FAPs têm um papel muito importante porque elas estão próximas de onde acontece a pesquisa, o desenvolvimento tecnológico e a inovação. E nós temos realidades muito diferentes no nosso país. Os estados não são iguais. As políticas federais olham o país como um todo e muitas vezes não conseguem identificar especificidades regionais, estaduais. As fundações estaduais, cada uma olha para o seu próprio estado e identifica as necessidades, as prioridades e procura atender a essas demandas específicas do seu estado. Então, no Brasil, nós temos esse sistema de ciência e tecnologia composto por vários entes, os federais, as agências federais e também as agências estaduais. E ambos cumprem um papel importante. Todos são importantes e indispensáveis. E o que nós buscamos por meio do CONFAP é um trabalho articulado, ações articuladas. Ações estaduais que conversam com as políticas federais e vice-versa. Então, nesse sentido, as fundações estaduais de amparo à pesquisa são extremamente importantes e vêm fazendo um trabalho altamente relevante no país. E, com certeza, a conferência é um espaço para esse diálogo. E essa Sem dúvida nenhuma, o CONFAP está participando ativamente de todas as conferências, inclusive participou e tem participado da organização das conferências estaduais e estamos garantindo a participação também nas conferências regionais e estaremos em Brasília para a Conferência Nacional de Ciência e Tecnologia. Certo. E quais são as sugestões que surgiram aqui no GT que você participou e nos GTs da região sul que vão ser levadas para o encontro nacional? Olha, isso nós vamos saber hoje à tarde, Depois de
de levar as sugestões dos grupos de trabalho para a plenária, onde teremos a oportunidade de, mais uma vez, ter um olhar e uma definição sobre a escolha, né, das nossas prioridades. Certo. E eu posso falar pelo GT3, né, que se debruçou sobre programas e projetos estratégicos para o país. E nós conseguimos identificar com bastante clareza áreas estratégicas, setores, melhor dizendo, nós chamamos de setores estratégicos para a região sul, muitos dos quais são importantes para o resto do país também. Nós falamos, por exemplo, de saúde. Saúde é importante para toda a população. Nós falamos de agricultura, pecuária, recursos pesqueiros, certo, que é importante para a maioria dos estados, e especialmente aqui nos 3 estados da região sul. Esses são setores importantes para a economia, né, para questões relacionadas a emprego, a renda das pessoas, né? Nós falamos em transição energética e sustentabilidade. Nós falamos em medidas de combate às mudanças climáticas. Se nós não nos preocuparmos agora, se nós não colocarmos a ciência na frente, né, a serviço dessa importante ação, nós teremos consequências que afetarão a vida nas cidades e no campo também. Certo. Afetarão a economia, a saúde, enfim, em todos os setores, os demais setores. Portanto, nesse grupo de trabalho, o resultado foi muito bom. Nós vamos apresentar agora à tarde e nós conseguimos chegar a uma convergência, né? Todas as pessoas que participaram dos 3 estados, né, deram contribuições importantes e a gente conseguiu chegar num resultado muito bom. Existe muita divergência, né, nesses setores estratégicos nos estados do Sul? Existem particularidades. Por exemplo, a agricultura é o setor mais importante, a agricultura e pecuária, nos estados do Rio Grande do Sul e Paraná. Santa Catarina já tem outras áreas, outros setores que são de bastante destaque também. Santa Catarina olha bastante para o mar, né? A economia do mar é importante para o estado de Santa Catarina. É também importante para o Rio Grande do Sul, talvez tenha uma importância um pouco menor para o estado do Paraná. Então, há especificidade sim, mas há um entendimento também de que algumas áreas são né, com graus de importância maior ou menor, mas são importantes sim para os 3 estados. Certo. Então agora eu vou pedir uma sugestão de livro, série, filme, que você possa dar para os nossos espectadores. Olha, eu tenho uma sugestão de filme e tenho uma sugestão de livro que podem ajudar muito. Eu acho que um filme que ganhou o Oscar no ano passado e que muitos talvez já tenham assistido é Oppenheimer. Esse filme mostra a importância da ciência e o que a ciência pode contribuir para a sociedade. É claro que aquele exemplo, né, foi o exemplo do desenvolvimento da bomba atômica, que teve, né, como resultado a morte de muitas pessoas. Mas teve também, como consequência, o desenvolvimento de uma tecnologia que tem salvado muitas pessoas, né? A energia nuclear, ela é importante na área de saúde, é importante em várias áreas, enfim, eu poderia citar diversas aqui. E o filme mostra que quando um governo tem uma definição de prioridade e investe em ciência, nós alcançamos o resultado. E um livro que eu recomendo também é chamado Novo Iluminismo. Esse livro, ele traz um olhar para a ciência de dados, especialmente, e ele demonstra, por meio de números, que muitas percepções da nossa sociedade, das pessoas, estão equivocadas. Quando a gente analisa os números, a gente vê que nós estamos evoluindo como sociedade, que no cômpito geral, a pobreza está diminuindo muito no mundo.
pouco mais de 50 anos atrás, 80% da população vivia abaixo da linha de pobreza. E hoje se inverteu, hoje nós ainda temos pobreza, temos que erradicar a pobreza, mas esse percentual é muito baixo. Hoje nós estamos vivendo muito mais do que algumas décadas atrás, graças à ciência, à evolução da ciência. Hoje morrem muito menos pessoas de desastres ambientais do que há pouco tempo, porque hoje nós temos ferramentas, meios de prevenir, né? Então eu recomendo também esse livro. O Novo Iluminismo é o nome do livro. Certo, muito obrigado pelas indicações. Eu vou aproveitar e fazer uma última pergunta para a gente finalizar, que é o que é pesquisa de base e pesquisa de ponta? E qual que é a diferença entre as duas? A pesquisa de base, pesquisa básica, é aquela que é motivada pela curiosidade do pesquisador. É aquela que não tem o objetivo inicial de resolver um problema, né? Ela é motivada, como eu disse, pela curiosidade. O pesquisador ele quer saber por que tal coisa funciona assim. E daí cria hipóteses e cria uma abordagem para provar aquela hipótese. E esse conhecimento gerado pela pesquisa básica é o que alimenta a inovação, é o que alimenta, o que faz com que, né, o próprio pesquisador ou outros pesquisadores, a partir daquele conhecimento, desenvolvam uma tecnologia inovadora. Por exemplo, há 30 anos atrás, um pesquisador nos Estados Unidos, ele tinha curiosidade para saber se existiam organismos vivos que sobreviviam a temperaturas dos geysers que saem lá no parque de Yellowstone, ou Pedra Amarela. E ele descobriu uma bactéria, e identificou a bactéria e deu o nome para essa bactéria de termos aquáticos. A partir de uma enzima extraída dessa bactéria, chamada de Taq polimerase, nós temos hoje o teste de PCR para COVID e para diversas outras doenças. Se não fosse pela curiosidade daquele cientista, nós não teríamos essa tecnologia. Então não dá para dizer que isso é mais importante do que aquilo. Nós temos que investir tanto em pesquisa básica quanto em pesquisa aplicada e inovação. Perfeito. Bom, então eu quero agradecer a equipe, ao convidado e ao público, e estamos aqui, então, na Conferência Regional de Ciência, Tecnologia e Inovação na UTF-PR de Curitiba. Muito obrigado. Obrigado.